Olá, boa noite, boa tarde, boa noite, né? Agora aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tá com... Pessoal, se brincar, aqui em Passo Fundo, a gente tá com 6 graus agora, mais ou menos. Tá bem frio, como deveria ser, obviamente, aqui no Rio Grande do Sul. E a ideia é que a gente possa, então, hoje, mudando um pouco... Oi, Márcia, tudo bem? Mudando um pouco o horário da nossa live, porque começa um novo momento, né? Uma nova temporada, uma nova série de lives que a gente possa ver como é que se comporta esse horário. Eu gostaria muito de saber de vocês se estão me escutando bem. Oi, Isabel, tudo bem? Bem-vinda. Se me escutam bem, se vocês conseguem, se tá bom o áudio, o meu microfone. Oi, Cristiane. Eu peço a vocês que, nesse primeiro momento, possam compartilhar a live, né? Compartilhar esse link, convidar seus amigos, suas amigas, seus colegas. Não comecei a contar ainda, né? Nossas lives são lives de 18 minutos, para que vocês possam se organizar. Boa noite, tudo bem, Mônica? Bem-vinda, Verônica, Wanda, que bom tê-los aqui comigo, Leonardo, nessa discussão. Tá bom, Verônica? Que bom. Um recurso que eu uso sempre, gente, e eu tô com um computador aqui do lado, só para a gente poder ir acompanhando, é criar salas de vídeo. É bem tranquilo de fazer isso, né? Você acessa a live, logo embaixo vai ter o compartilhar, e no compartilhar tu pode criar uma sala de vídeo. Aí o que o Facebook faz? Ele localiza algumas pessoas da tua rede que tem similaridade de interesse, né? Já estou publicando minha sala de vídeo aqui. Que tem os mesmos interesses que você e vai trazendo mais pessoas para conversar. Por que eu acho que é legal isso, tá? Fazer essa movimentação. Não pela live, mas pelo assunto. O assunto de hoje é muito importante, né? Hoje a gente vai aprender um pouco e conversar um pouco sobre esse ensino híbrido, que há bastante tempo eu tenho falado, que é o futuro próximo da educação e que agora, infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente está ouvindo falar muito, mas muito dele mesmo. Então, boa noite, Osmeri, Jocely, Ivana, Aline, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, vamos compartilhar. Eu estou controlando aqui, a gente está com 74. Quando a gente chegar a 85, eu começo, tá bom? A falar um pouco sobre a questão do ensino híbrido. Nessa, vocês lembram que eu coloquei ali que é uma live 2.0, por quê? Oi, Eugênia, de Curitiba. Curitiba também é bem frio, né? Bem frio por aí. Então, mas eu lembro que eu botei a live 2.0 porque a gente fez 14 lives na primeira temporada, que era 1.0. E o nome dela, 81, faltam 4, e o nome da primeira temporada era Sendo Professor em Contexto de Ensino Remoto. Começou sendo professor em um contexto de ensino remoto emergencial, fechou, 87, vamos lá. Depois passou a sendo professor em contexto de ensino remoto, e agora que a gente começa a se organizar para o retorno, e aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado tem usado muito a ideia de ensino híbrido, que eu acho muito legal, desde que a gente possa aproveitar esse contexto de ensino híbrido para qualificar a educação, até porque a gente vai estar, de alguma forma, antecipando o futuro. No futuro, pessoal, a gente vai ter um conjunto de atividades que vão ser feitas fora da escola e um outro conjunto que vai ser feito dentro da escola. Tá? Boa noite. Eu gostaria que vocês colocassem as cidades onde vocês estão conversando, é legal, porque a ideia de uma rede social digital é criar redes. Então, que vocês possam, colocar de onde vocês estão falando. 2, interagir entre si. Né? A grande questão aqui é a gente poder interagir. E 3, e mais importante, que vocês me ajudem, tá bom? Me ajudem, porque como é 18 minutos, não comecei a contar ainda. Tá aqui, ó. Ali, ó. Eu não vou me perder, tá?
não comecei a contar ainda os 18 minutos, eu gostaria que vocês pudessem, olha só, além de colocar seus contatos, além de colocar suas impressões, além de colocar questões, como a gente define os 18 minutos e a gente não busca interagir nesse momento, tanto, a não ser das boas-vindas para vocês, as boas-vindas para vocês, eu gostaria muito que vocês se colocassem, as pessoas conseguissem conhecer e conseguissem, de alguma forma, se conhecer a partir do que a gente está fazendo aqui. A outra questão, e aqui vem o desafio, quero ver se vocês são boas e bons ou não. Ô, Adriel, tudo bem? Um abração para ti. Eu quero pedir e desafiar que a gente crie uma comunidade, não somente dizendo de onde a gente vem, de onde nós viemos, e colocando as nossas percepções sobre o assunto, mas também e principalmente tendo uma abinha do ladinho do Google lá, e eu vou falar de várias coisas, e o que vocês acharem sobre essas coisas que eu estou falando na internet, coloquem ali. Falei de um autor, coloca ali. Falei de um livro, procure e coloca ali. Falei de um filme, procure e coloca ali, para a gente poder, de fato, sair daqui melhores do que a gente entrou. Eu acho que essa é uma questão fundamental, não somente dessas lives, mas das nossas vidas. A gente tem a obrigação de sair melhor do que a gente entrou, em qualquer coisa. E mais, né? A gente tem uma obrigação em fazer com que as pessoas saiam melhores também pela convivência que tiveram conosco. Então, eu gostaria que vocês pudessem, eu quero ver se vocês concordam comigo, tudo bem? De me ajudarem a colocar coisas ali, links que a gente vai colocar, vamos ver? Eu quero ver aqui, tem Santa Cruz do Sul, tem Pejuçara, tem Saranduva, tem Cruz Alta. Pessoal, Ivana, um abraço. Não, Cruz Alta passou lá para cima. Cruz Alta, ali o Fonso, Santa Rosa, Nadir, aquele Passo Fundo, Santa Cruz do Sul. O meu pai viveu a vida inteira em Cruz Alta, uma cidade que eu gosto muito, faz tempo que eu não vejo. Recife, meu Deus, quantos graus, Gabriela, em Recife? Que saudade de Recife, né? Porque, bom, mas eu tô no sul, e no sul é legal, porque a gente gosta de frio também. Meu chimarrão tá ali, não vou tomar para não me afogar. Tudo bem, pessoal? Aceito esse desafio? Vou falar algumas coisas, vocês largam coisas ali, tá certo? Procura na internet e larga a coisa ali. Muito bem. Eu quero começar, tá feita a comunidade e o nosso ajuste, hein? Eu vou procurar coisas, vou falar, vocês localizam e já largam links ali. Nós temos que sair aqui com redes, pessoas que se interessam por o assunto. Qual é o assunto? Ensino híbrido. Depois a gente volta para a temática da gamificação, vou falar sobre isso depois com vocês. Mas agora o que a gente precisa é pensar um pouco sobre o que é esse ensino híbrido. E por que ele é tão importante? E por que você, Adriano, Adriano, fala há bastante tempo que essa é um caminho da manutenção da relevância da educação, das instituições de ensino tradicionais como a gente conhece, tá bom? Por quê? Vamos lá, olha só, 27 graus, Gabriela, isso é só para fazer inveja na gente. Eu quero começar dizendo que não é ensino híbrido, tá? A nossa conversa hoje é sobre ensino híbrido, veio para ficar, saiba por quê. O que não é ensino híbrido? Primeiro, educação à distância não é ensino híbrido, já falamos sobre isso. Educação à distância parte do princípio de que nós temos pessoas distribuídas no mundo e que vão ter acesso a um conteúdo em diferentes horários e em diferentes momentos. Beleza, tá bom? Olha só. Ô, Cris, vou te colocar aqui porque tu é uma parceira nossa nessa discussão. Tudo bem? Lá de Cuiabá, falando com a gente. Aqui, Cruz Alta, cidade do meu pai. Você vê que meu pai só morou lá, mas ele foi há muito tempo, ele nasceu em Rio Pardo. Olha aí quanta gente, bem-vindos, beleza. Vamos continuar então. Olha só, o que não é? Educação à distância não é ensino híbrido, tá bom? Então eu tenho material que as pessoas consomem, fazem alguma tarefa à distância, beleza, não é ensino híbrido. Ensino remoto também não é ensino híbrido. Por quê? E a gente falou sobre isso. O ensino remoto pressupõe encontro síncrono, não presencial, remotamente, mas a gente vai fazer interações. A gente falou bastante sobre isso, né? Não vale largar texto em um contexto de ensino remoto, respondam questões. Tá? O ensino remoto é momento de interatividade. Ensino remoto é momento de discussão, de movimentação, tá bom? Então, isso não é. A gente tem que tirar da nossa cabeça EAD e tem que tirar da nossa cabeça ensino remoto. A gente está falando de ensino híbrido.
Por que não é, eu já vou falar no final o que é, tá? Por que ele não é contingencial? Ih, esqueci, vamos começar aqui. Por que ele não é contingencial? Por que não é só para agora, para a volta da pandemia, o ensino híbrido? Pelo seguinte, pessoal, mas aí a gente precisa conversar uma coisa aqui, antes de continuar. Estão ligados em Matrix. Matrix. Tem um momento em que o Morfeu, ele entrega ele oferece para o Neo uma pílula vermelha e uma azul. Alguém já deve estar procurando nessa hora lá no Google essa imagem para colocar aqui para a galera. Uma vermelha e uma azul. Aí, ele disse para o Neo o seguinte, olha só, se tu escolher a pílula vermelha, eu vou te mostrar um mundo que talvez tu não conheça, que não seja o mundo que tu está acostumado. Agora, se tu escolher a pílula azul, amanhã tu vai acordar e vai voltar tudo a ser como era antes, tá bom? Que tipo de analogia eu faço aqui? Que tipo de vinculação? A pílula vermelha é quem vai assumir, de fato, o ensino híbrido como uma possibilidade de qualificação da educação. E a pílula azul é aquela pessoa que pensa que ensino híbrido é a mesma coisa que a gente faz o ensino presencial, que já falei para vocês em alguns momentos que não adianta mais. E não funciona. Olha lá, o Pablo já deve ter colocado, só não consigo ver aqui, colocou, vou ver aqui nesse lado aqui, porque eu tô com esse mesmo, Pablo, essa imagenzinha mesmo, não é só, é um GIF, inclusive. Então é isso, para a gente continuar a história, a gente tem que abrir o coração, mas mais que abrir o coração, abrir a mente e ousar pensar, ou abrir a possibilidade de pensar que talvez o mais legal não seja fazer o que a gente faz na escola, no presencial, quando a gente fala de ensino híbrido, mas aproveitar isso para qualificar em muito o que a gente entende e faz por educação. Muito bem, eu vou trazer um dado para vocês, tá? Para provar que não é contingencial. A gente tem uma área da computação chamada inteligência artificial, e agora alguém deve estar procurando num canal chamado Nerdologia Inteligência Artificial para colocar o link ali para a gente. Olha só, a inteligência artificial tem a ver com a capacidade das máquinas em processar informações, identificar padrões e tomar atitudes. Para te ter uma ideia, e tem a ver com velocidade. A máquina mais, em 1960 e 40 e poucos, a máquina mais potente que a gente tinha, o computador mais potente, em 1943, se chamava ENIAC. E o ENIAC fazia 5.000 operações de ponto flutuante por segundo. 5.000 operações é bastante coisa, eu estou falando de 1943, e eu acho que ninguém daqui que está aqui, nasceu em 43. Se nasceu também, não há problema. Tá bom? Não há problema. Olha só, alguém deve estar procurando lá no YouTube Nerdologia Inteligência Artificial. A máquina mais rápida do mundo em 2019, que se tem contato, se chama Frontier. E o Frontier, ele é, olha só, ele é um computador que opera numa velocidade de 1.5 exaflop por segundo. O que é 1.5 exaflop? É 1.5 quintilhões de operações por segundo. Gente, isso é muito rápido. Isso, de fato, cria um contexto de hardware tecnológico que possibilita, assim, que a gente simule processos cognitivos de aprendizagem, tá certo? Então, o que a gente tem no mundo hoje se colocando é o seguinte, é uma situação onde inteligência artificial, junto com o avanço da robótica, faz com que muitas atividades passem a poder ser feitas por quem? Por robôs. Aconteceu agora há pouco uma discussão, obrigado, Silvana, de uma atividade de uma instituição de ensino superior que fez a substituição de 120 professores que corrigiam provas e trabalhos por conta da adoção de inteligência artificial, de um robô de inteligência artificial. O robô, quando a gente fala, pessoal, não é aquele robô humanoide, tá? Um robô não precisa ter nenhum tipo de corpo físico. Olha só, para a gente conversar um pouquinho, não estou cravando aqui, eu sei que tem um monte de questões envolvidas, mas essa situação foi exposta por uma denúncia, ou seja, tem um processo anterior em que os estudantes, no fim das contas, não sabiam quem estava corrigindo, se era um professor ou se era uma inteligência artificial. Portanto, aí já tem uma questão de discussão, tá bom? Mas que, de alguma forma, nos ajuda a compreender isso, que qualquer atividade que tenha um nível mínimo de previsibilidade e repetição vai ser feita no médio espaço de tempo,
por um robô de inteligência artificial. Portanto, eu quero trazer para vocês aqui um cara chamado Papert. O Papert, que é o cara que inventou o Logo, que estudou lá no MIT, trabalhou junto com o Piaget, o Logo, que é o software educativo mais conteúdo. O Pablo colocou ali o link, tá? Que é o software educativo mais famoso que a gente tem, que é de programação da tartaruguinha. Ele dizia o seguinte: 1960 e poucos, a única habilidade competitiva a longo prazo é a nossa habilidade de aprender. Eu quero retomar uma questão que eu escutei, não me lembro qual foi a filósofa que falou isso, eu achei bem legal no TEDx. Ela falava o seguinte: olha, não é que os robôs vão tomar o nosso lugar, é que nós estávamos no lugar deles até que eles evoluíssem, ou seja, estamos liberados para fazer coisas mais criativas, para resolver problemas complexos, para exercer o nosso pensamento crítico e outras coisas por esta linha aí. Mas o que temos e eu estou só dizendo por que ele não é contingencial, dentro da sua concepção mais ampla. Ensino híbrido vai nos ajudar a não ter que competir com robôs. Ensino híbrido pode qualificar a educação no sentido de que a gente possa assumir, de fato, funções e atividades que são ligadas à criatividade, ao pensamento crítico e à resolução de problemas. E esses três elementos não coincidentemente aparecem lá no relatório futuro das profissões do Fórum Econômico Mundial. Gente, ninguém vem me falar, isso aí são os Yankees, é o neoliberalismo, é isso e aquilo. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: uma coisa é realidade e outra coisa é perspectiva, né? O que eu quero chegar. Olha só, um grupo formado pelos principais líderes do mundo, eles têm poder de influência. Portanto, enquanto a gente luta, a gente tem que formar pessoas para que elas possam, de fato, fazer a diferença no mundo que está aí. Mas esquece o Fórum Econômico Mundial, tá bom? Esquece o relatório futuro das profissões. De fato, o mundo que se coloca demanda senso crítico, no mundo de fake news e excesso não, de abundância de informações, demanda a capacidade de resolver problemas, e isso tem o que a gente fala muito sobre, tem escutado muito sobre soft skills, né? E demanda principalmente a criatividade, ou seja, a criação de soluções. Adriano, esquece esse negócio, porque eu acho que ele não tem que escutar nada que vem do Fórum Econômico Mundial. Então, toma Piaget. Piaget fala o seguinte: olha só, a primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, capazes de ser criadores, inventores e descobridores. Põe 1982, o Piaget falou sobre isso. Então é isso que nós temos que começar, e como é que a gente pode trabalhar, e por que o ensino híbrido, na minha concepção, e numa concepção mais ampla, e não só na minha, obviamente, ela pode qualificar muito a educação. Por uma coisa que o Humberto Eco falou uma vez o seguinte: olha, a função das instituições de ensino, seja de educação básica ou superior, é basicamente duas. Uma, colocar as pessoas juntas. E duas, ensiná-las a trabalhar juntas. Opa, começou a surgir no fundo do túnel a ideia de ensino híbrido. Ou seja, quando as pessoas estão juntas, elas têm que aprender a trabalhar juntas. Portanto, pessoal, a gente tem que... E a gente viu que muitas coisas são possíveis fazer agora. A pandemia nos ajudou a ver isso, né? Muitas coisas que a gente fazia presencialmente não são necessárias. A gente pode continuar fazendo de forma remota. Ou seja, vamos deixar para quando estivermos juntos coisas que são especiais, coisas que são diferentes, coisas que mobilizem competências, e não coisas que nos igualizem, que nos tratem todos como iguais, né? Não precisamos mais ir para a escola ou ir para a universidade para ter acesso a uma coisa que eu poderia ter acesso fora. Então, eu acho muito legal isso que o Humberto Eco colocou, né? O papel das instituições de ensino é colocar as pessoas juntas e, feito isso, ensiná-las a trabalhar junto. A gente tem que... Meu Deus, esquentou o negócio aqui. A gente tem que pensar que tem que fazer valer muito a pena um jovem, um trabalhador, uma criança, mas principalmente agora pensando no ensino superior, que pega um trabalhador, o cara que trabalhou 8 horas de dia, fica 2 horas no ônibus, vai ter 3 horas de aula, 3 horas e meia, vai ficar mais 2 horas no ônibus, ou seja, mais tempo viajando do que na escola, tem que fazer valer a pena. Você tem que fazer, não dá para fazer perder o tempo desse cara. Tempo é um recurso escasso, é um recurso não renovável, e a gente não tem direito de fazer as pessoas perder tempo. Então, olha só,
Nessa lógica, diz que sempre tem que citar o Einstein, né? O Einstein sempre dizia, olha, sempre dizia, pelo menos é atribuída a ele a frase que diz o seguinte, não podemos querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Por isso que eu falei lá em cima que ensino híbrido não é fazer algumas coisas do ensino ou o ensino presencial à distância, não é isso. Tá bom? Então, o que é ensino híbrido, no fim das contas? O ensino híbrido é quando eu pego tudo aquilo que demanda passividade e jogo para que a pessoa possa fazer em outro momento, utilizando os seus dispositivos tecnológicos, utilizando diferentes formatos e assim por diante. Coisas que não demandem a interação, não demandem interação entre as pessoas. Ou um nível de interação muito baixo. E eu deixo para quando essas pessoas estão próximas, olha o link aí com o que o nosso amigo Humberto Eco colocou, quando essas pessoas estão próximas, quando os principais recursos que nós temos, pessoal, estão juntos, que são os nossos smartphones, não, estou brincando, os nossos cérebros, esse é o principal recurso, a gente possa colocar em movimento esses caras, possa apresentar desafios, que eles possam desenvolver o seu senso crítico e trazer soluções criativas. E aí que reside o ensino híbrido, ou seja, quando eu estou longe, eu consumo. Consumo o quê? Aquilo que um curador, aquilo que alguém que tem mais experiência do que eu selecionou para mim, pode ter até criado uma chave de leitura no sentido mais amplo possível, para que eu possa me localizar e ter acesso a alguns conceitos que quando eu estiver junto, eu vou poder colocar em movimento. Então eu sei que a pirâmide de Dale ela é muito questionada, parará, mas pensa na tua experiência prática. Na tua experiência prática, o que fica mais? Aquilo que você leu, aquilo que você viu, que você escutou, que você viu alguém fazer, ou aquilo que você mesmo fez? Essa é a grande questão, tá? Aquilo que você mesmo fez. Aquilo que você ensinou para alguém. Então a ideia é, quando eu estou à distância, eu vou ver, eu vou escutar, eu vou assistir, eu vou ver uma simulação. Quando eu estou presente, eu vou ensinar alguém. Eu vou construir alguma coisa. Então, o ensino híbrido deixa para fora do ambiente educacional físico aquilo que eu posso fazer sozinho, que eu posso consumir, aquilo que é mais passivo, e coloca dentro do ambiente, e aí que está a questão. Porque a primeira parte é fácil, pessoal. A segunda parte é que é difícil, e não por causa do ensino híbrido, porque isso já devia ser assim há muito tempo. Porque eu preciso trabalhar com conceitos de makerspaces, eu preciso trabalhar com conceitos de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, quer botar um H aí, de Humanities, pode colocar no meio. Eu preciso trabalhar com metodologias ativas, gamificação, design thinking, peer restriction e outras coisas. Eu preciso trabalhar com a lógica do hands-on, ou seja, botar a mão na massa. Essa é o pulo do gato do ensino híbrido, onde a gente precisa, de uma vez por todas, trabalhar como curadores, à distância, quando a gente não está junto, e quando estamos juntos, trabalhar como mobilizadores de competências, tá bom? Olha só, fechamos agora os nossos 18 minutos. Eu quero só dizer para vocês que a gente deveria pensar no ensino híbrido não como algo que é transitório, algo que é emergencial, algo que é passageiro, mas como algo que pode, se nós assumirmos essa concepção de ensino híbrido, onde você faz com que, quando as pessoas estão juntos, aquilo valha a pena, é o caminho principal e talvez o caminho mais potente para a manutenção da relevância das nossas instituições. Então eu finalizo, agradeço a todo mundo que colocou no e-mail, agradeço a todo mundo que colocou seus links ali, dizer que nós vamos passar a fazer essas lives agora, todas as terças e quintas, às 18h30, e temos mais uma live do Bileb, que é nas quintas-feiras, às 22 horas, para pegar um outro grupo aí, a gente está falando agora sobre aprendizagem criativa e os P's da aprendizagem criativa. Deixo o convite para vocês, para quinta-feira agora, às 18h30, para uma live onde eu vou estar recebendo o Wagner Ebert, que é um doutorando em educação publicitária, a gente vai estar falando sobre o desafio nos games e como é que a gente pode aplicar a mesma lógica dos desafios dos games na educação. Na sequência, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei da parte presencial?
do ensino híbrido, onde a gente tem que trabalhar com a ideia de movimento maker, de STEM, hands-on. Então, eu vou intercalar gamificação com esses elementos. Então, na semana que vem, quinta agora tem o Wagner, todo mundo convidadaço. Na próxima, a gente vai trabalhar na terça-feira sobre movimento maker, depois a gente trabalha sobre gamificação, depois sobre STEM, depois sobre protagonismo nos games, depois sobre hands-on, e aí a gente vai trabalhando com questões ligadas à cultura digital, ao ensino híbrido e à nossa responsabilidade de fazer com que a vida dos estudantes que passam por nós possa sair ressignificada, potencializada a partir da interação que a gente tem feito com eles. Gente, muito obrigado, cuidem-se, lavem suas mãos e vida longa e próspera.